Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora, sobre a correção da semana 6 do PET do primeiro ano, e a última semana desse PET oficial até nós retomarmos já com o volume 3. O tema desta semana, gente, é crônica e de uma autora, assim, além de muito importante, muito expressiva. Eles basearam aqui no texto da Clarice Lispector. E é importante vocês observarem esse resumo aqui logo no início, que diz assim, que a crônica é um gênero discursivo, no qual, a partir da observação e do relato de fatos cotidianos, o autor manifesta sua perspectiva subjetiva, oferecendo uma interpretação que revela ao leitor algo que está por trás das aparências, ou não é percebido pelo senso comum. Então veja só, é interessante vocês perceberem que a crônica ela tem uma linguagem leve, ela não é tão forçada, a gramática, a norma padrão, justamente por representar o cotidiano. Então é um texto em que você pode partir de uma experiência que você vivencia e começar a produzir algo que traga ou humor, uma reflexão, enfim, tá? Aqui nós temos assim, a seguir você vai ler uma crônica da escritora e jornalista nascida na Ucrânia, mas naturalizada brasileira, Clarice Lispector. Este texto é parte da obra Descoberta do Mundo, de 1984. Então, o título As Três Experiências. Há três coisas para as quais eu nasci e para as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os outros, nasci para escrever e nasci para criar meus filhos. O amar os outros é tão vasto que inclui até perdão para mim mesma, como o que sobra. As três coisas são tão importantes que minha vida é curta para tanto. Tenho que me apressar, o tempo urge. Não posso perder um minuto do tempo que faz minha vida. Amar os outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. E nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Eu tive desde a infância várias vocações que me chamavam ardentemente. Uma das vocações era escrever. E não sei por que foi esta que eu segui. Talvez porque as outras vocações eu precisaria de um longo aprendizado, enquanto que para escrever o aprendizado é a própria vida se vivendo em nós e ao redor de nós. É que não sei estudar. E para escrever o único estudo é mesmo escrever. Adestrei-me desde os 7 anos de idade para que um dia eu tivesse a língua em meu poder. E, no entanto, cada vez que eu vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa é o que eu chamo de viver e escrever. Quanto a meus filhos, o nascimento deles não foi casual. Eu quis ser mãe. Meus 2 filhos foram gerados voluntariamente. Os 2 meninos estão aqui ao meu lado, eu me orgulho deles, eu me renovo neles, eu acompanho seus sofrimentos e angústias, eu lhes dou o que é possível dar. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência e para eles no futuro eu preparo meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente. Nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Sempre me restará amar. Escrever é alguma coisa extremamente forte, mas que pode me trair, me abandonar. Posso um dia sentir que já escrevi o que é o meu lote neste mundo e que eu devo aprender também a parar. Em escrever eu não tenho nenhuma garantia. Ao passo que amar, eu posso até a hora de morrer. Amar não acaba. É como se o mundo estivesse à minha espera e eu vou ao encontro do que me espera. Espera em Deus. Não viver do passado. Ter sempre o tempo presente e mesmo ilusório ter algo no futuro. O tempo corre, o tempo é curto, preciso me apressar, mas ao mesmo tempo viver como se esta minha vida fosse eterna. E depois morrer vai ser o final de alguma coisa fulgurante. Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Eu tenho medo de morrer. Não sei que nebulosas e vias lácteas me esperam. Quero morrer dando ênfase à vida e à morte.
Só peço uma coisa: na hora de morrer eu queria ter uma pessoa amada por mim ao meu lado para me segurar a mão. Então não terei medo e estarei acompanhada quando atravessar a grande passagem. Eu queria que houvesse encarnação, que eu renascesse depois de morta e desse a minha alma viva para uma pessoa nova. Eu queria, no entanto, um aviso. Se é verdade que existe uma reencarnação, a vida que levo agora não é propriamente minha. Uma alma me foi dada ao corpo. Eu quero renascer sempre. E na próxima encarnação vou ler meus livros como uma leitora comum e interessada. E não saberei que nesta encarnação fui eu que os escrevi. Está me faltando um aviso, um sinal. Virá como intuição? Virá ao abrir um livro? Virá esse sinal quando eu estiver ouvindo música? Uma das coisas mais solitárias que eu conheço é não ter a premonição. Muito lindo, né, gente? Olha, na crônica As Três Experiências, há um singelo registro da autora sobre si mesma. Nesse sentido, identifique, por ordem de importância, as experiências de que nos fala Clarice Lispector. Então, olha, quando a gente diz por ordem de importância, é importante voltar ao texto e observar. Ela cita o que? As três experiências dela, né? É a questão de amar, de escrever e de criar os filhos. Por ordem de importância, nós podemos citar amar os outros, né? Que é essa a colocação dela, criar os filhos e escrever. Em As Três Experiências, Clarice Lispector faz referência às experiências que mobilizam sua vida. Podemos afirmar que essa crônica tem uma função metalinguística? Podemos? Justifique sua resposta transcrevendo passagens do texto para comprovar. Podemos sim. Adoro função metalinguística. O Enem ama, viu? Para quem está aí já se preparando para o Enem. O que é uma função metalinguística? Nós vamos dizer assim, ó, esse meta, gente, significa sobre si mesmo, tá? Então, linguística, a língua. Então, é quando a língua fala sobre ela mesma. Quando eu digo escrever, é um ato de dor. Então, eu estou escrevendo, falando o que é escrever. Isso é metalinguística. Então, é quando a arte fala da própria arte, tá? Então, nós podemos sim dizer, tá? Afirmar que essa crônica tem uma função metalinguística, porque em alguns momentos, na própria escrita, ela fala do escrever. Então, isso é verdade. Agora, justifique transcrevendo passagem do texto. Nesse parágrafo, qualquer trecho aqui que ela retrata, a escrita. Olha, eu nasci para escrever. A palavra é o meu domínio sobre o mundo. Embora Clarice Lispector enfatize o amar os outros nas três experiências narradas, o que a faz optar pela literatura? Que sentido a afirmação, a palavra é o meu domínio sobre o mundo, assume no contexto? Então, a primeira coisa, por que ela faz essa opção? Gente, é interessante perceber assim, ela opta pela literatura porque ela acreditava que para escrever o aprendizado era a própria vida e ela considerava que ela não sabia estudar. Então, esse aí foi um motivo, tá? E tem mais, quando pergunta assim, a palavra é o meu domínio sobre o mundo, o que isso assume no contexto? Isso aqui no contexto, gente, é porque ela ela sentia como se a palavra fosse do domínio dela, porque ela tinha a língua, ela coloca isso, né? Então ela tinha essa língua em seu poder. E aí nós podemos perceber que tem um caráter de limite. Ela está colocando assim, é como se a literatura para ela fosse algo que ela conseguisse atingir, que ela conseguisse alcançar, tá? Então vamos por partes. Por que ela faz essa opção pela literatura? Porque ela acreditava que para escrever o aprendizado era a própria vida. Então aí era mais fácil, porque ela entendia que as demais coisas demandavam estudar e ela entendia que não sabia estudar, tá? Porque que a palavra é o domínio, aí tem, né, o contexto disso, a palavra é o meu domínio sobre o mundo. Porque com a palavra ela sentia-se no domínio, porque ela tinha a língua em seu poder. Então isso era algo limitado para ela, algo que ela conseguia atingir. O que Clarice Lispector revela ao dizer que quando eu ficar sozinha estarei cumprindo o destino de todas as mulheres? Aqui eu já vi respostas para essa questão em diferentes contextos. Eu falo que isso aqui já caiu em várias provas, em vários vestibulares, enfim. E muita gente às vezes coloca, é porque ela considera que ela não tinha ninguém, não tinha não sei o quê. Essas respostas elas precisam ser dadas, gente, com base no contexto.
E aí, quando nós voltarmos ao trecho, vocês vão perceber que ele está claro. Quando eu ficar sozinha, estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Está aqui, né? E aí estão querendo saber o que ela quis dizer com esse trecho. Se eu não fosse mãe, seria sozinha no mundo. Mas tenho uma descendência e para eles no futuro eu preparo o meu nome dia a dia. Sei que um dia abrirão as asas para o voo necessário e eu ficarei sozinha. É fatal, porque a gente não cria os filhos para a gente. Nós os criamos para eles mesmos. Quando eu ficar sozinha, estarei cumprindo o destino de todas as mulheres. Então aqui, para ser uma coisa associada, né, ao texto, ela revela então que todas as mulheres estão predestinadas a verem seus filhos saindo para viver suas vidas e com isso elas vão ficar sozinhas. Nessa questão de número 5, nós temos assim: para Clarice Lispector, escrever é uma experiência. Vejam só, eu até durante a realização da leitura marquei, porque, olha, quando ela escreve um livro, ela revela isso para nós. Olha só. Cada vez que vou escrever é como se fosse a primeira vez. Cada livro meu é uma estreia penosa e feliz. Essa capacidade de me renovar toda à medida que o tempo passa. Então veja, quando ela coloca aí para nós que é o quê? Uma estreia penosa e feliz. E ela se renova. Não é acidental e feliz, porque não é acidental, tem um planejamento inevitável e ardente, não, ela poderia ter evitado. Necessária, fatal e alegre, não tem esse cunho de fatalidade. Dolorosa, porque é penosa, intensa, porque ela se coloca lá, renovadora sim, né, porque está lá claramente. Então nós temos aqui a letra D. Necessária de grande aprendizado, ela até não coloca que é um grande aprendizado, você vai aprendendo no decorrer, né? Então, a D é muito mais completa do que o que traz essa letra E. No número 6, pode-se afirmar que o recurso presente neste texto é o de. Aí eu já vou explicar a vocês, explicando lá também. É o uso de enumerações que adicionam argumentos ou exemplos. O que são essas enumerações, gente? Ela começa enumerando. Nasci, olha só, quando ela fala das 3 coisas, nós já temos a enumeração anunciada no título, há 3 coisas para as quais eu nasci. Aí ela vem, nasci para isso, mais isso e mais isso. Aí ela vem, olha, coloca a primeira, que é escrever, vai enumerando, né? Argumenta, falando por que ela nasceu para escrever. Quanto aos meus filhos, então olha só, já é a segunda coisa, ela argumenta também. Depois ela vem com amar. Então ela vai cumprindo essa enumeração e adicionando argumentos ou exemplos para confirmar aquilo que ela enumerou, beleza? Agora olha que interessante. Aqui, para aqueles que têm extrema dificuldade de produção, eu vou dar uma dica para vocês fazerem isso aqui. Agora é a sua vez. Utilize o espaço abaixo para criar uma crônica, um poema, um slam, não sei se pronuncia assim, mas eu sei que se representa aquele batida de palma, né? Que era tipo uma competição de criação de poesias, poemas, enfim, um desafio. É um rap ou qualquer outro tipo de gênero textual que sirva de mensagem para jovens como você. Então vocês vão produzir, não tem que ser necessariamente uma crônica. E aí assim, eu acho muito bacana, utilizem a criatividade de vocês, façam produções, né? É interessante você se expressar. Mas para aqueles que falam assim, eu não sei escrever nada e tal, eu vou dar uma sugestão, que é fazer uma intertextualidade, né? Vamos dizer assim, até que acho que vocês já devem ter feito na escola, paródias. Vou dar uma sugestão. É passando uma mensagem para jovens como vocês. Eu espero que esteja nítido aí para vocês, tá? Porque eu coloquei aqui no espaço, olha, o poema do Luiz de Camões, que diz assim: amor é fogo que arde sem se ver. Aí vem, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Pois vocês leiam. Qual é a minha sugestão? Lá não é mensagem para jovens como vocês? Então vocês podem utilizar essa estrutura, é uma sugestão, e transformar. Fica fácil para vocês escreverem. Vou dar um pequeno exemplo aqui, tá? Então, olha, ser jovem é fogo que arde sem se ver.
E aí nós vamos transformando. Vocês vão colocando, utilizem essa estrutura e façam a montagem de vocês, colocando aqui dentro, no lugar do amor, o jovem, e façam a transformação de acordo com aquilo que vocês vivenciam e com a mensagem que vocês querem passar. Eu acho que vai ficar bacana. Mas me contem também se deu certo, né, gente? No mais, olha, desejo que tenha dado tudo certo ao longo desse período. Já contei aos alunos do 2º ano e do 3º ano, e vou contar a vocês que eu criei uma playlist, né, escrito Enem. Nessa playlist eu vou postar muita coisa sobre o Enem, que pode ajudar também nos vestibulares seriados. Então, se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e acompanhe até o retorno do próximo PET. Beijos!